Remo. O Remo joga em casa, lá no Mangueirão, tem a motivação e além de buscar o próprio acesso, também de acabar com o sonho do Goiás. Já o Verdão depende apenas de si. Uma vitória simples garante o acesso. Com o empate, o Goiás dependerá da combinação de outros resultados para terminar no G4. O Leão tem um histórico de confronto amplamente favorável contra o Goiás. 7 vitórias em 12 jogos. Pergunto aos nossos nobres debatedores, sem ficar em cima do muro, quem é favorito para esse jogo, Nilton? Rapaz, pra mim é muito equilibrado. Sinceramente, não tem favorito. E aí? Em cima do muro. Por quê? Não, pra mim. Galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa de Goiânia fala do Leão. Inclusive, o que eles estão falando por lá é que o Goiás é favorito nesse jogo no Mangueirão. Já avisei que vai dar merda isso. Mas, pessoal, a gente vai ouvir também eles comentando sobre a Federação Goiana, que não vem para Belém, e aí eles temem. Como também ouvi o Thiago Menezes, o cara de Lontra, falando do Leão. Inclusive, eles estão preocupados, já que o ataque do Goiás não vai fazer do gol. E o Goiás é favorito, rapaz. O Nilton que ficou em cima do muro, né? O Nilton ficou em cima do muro. O Goiás tem os jogos fora do Goiás, é o que tá salvando ele pra chegar desse jeito aí, ué. Chegar com condições só dele de subir. Desespero é do Remo. Jogar em casa, pressão e o cara entra, passando, fica tenso, né? O Goiás entra lá, vai fazer o jogo dele, pra mim vai ser favorito pro jogo, tem um retrospecto melhor fora de casa. E pra você, Ivana? Favorito Goiás, né? Apesar de... Novidade. Achei que ia ser o contrário. Então. Verdade. Novidade, falei de pronto, né, João? Isso? Então, apesar de, né, contar com algumas adversidades, né? Vai ser, assim, vai contar com um clima hostil, como eu disse aqui no meu debate, dentro e fora de casa. Não vai contar com a federação junto, mas é aquilo que eu disse, é o Goiás, né? Contra tudo e contra todos, para mim o Goiás é favorito. O Goiás não perde fora de casa já há quase 3 meses. Então, assim, e tá motivado, vem de uma vitória, né? O espírito tá tranquilo lá entre os jogadores. Então, assim, tem tudo pro Goiás voltar para casa com esse acesso na bagagem. E aí, Joãozão? Jogo duro. Duríssimo. Você não compartilha do mesmo entusiasmo da Ivana, não? Não, caldo de galinha como é que é caldo de galinha? Prudência, cautela. Nunca é demais. E você vai pra lá, Ivan? Você vai pra lá? Se a minha mãe deixar, não, mas você falou que já tá pronta pra ir. Eu já até passei no cartão minha passagem. Saber tudo isso, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se e pedir sempre bora pro vídeo. Mas eu falei, se minha mãe deixasse, eu chegar aqui segunda-feira cedinho. Então vai, é sempre bom. É bom. E aí, João, tem favorito? Não, jogo duro, difícil demais, imprevisível, cara. Muito imprevisível, muito duro, muito difícil, né? Então vamos aguardar, mas a expectativa é muito positiva. Tomara que o Goiás vá lá e consiga fazer um grande jogo, né? Todos os jogadores à disposição, estou acompanhando as notícias do Remo. A pressão é muito grande, né? A torcida lá também já comprou muitos ingressos, né? Com certeza, né? Vão lotar o estádio, mesmo porque é a última chance, é natural. Se fosse aqui também não seria o contrário. Então o jogo será duro, né? O Goiás precisa se cercar de todas as... O Goiás está se cercando com todas as possibilidades, tá levando até cozinheiro. Vai estar levando até a cozinha dele. Que maravilha. Mais de 10 seguranças, o Goiás está se cercando assim de tudo. Vai que coloca um remedinho lá pra você dar uma... Um Rivotril, né, João? Então, assim, os caras estão. O Goiás está tratando realmente como um jogo de final de campeonato, dando toda a estrutura para os jogadores, para que eles entrem em campo focados apenas em trazer um grande resultado para o Goiás. O Remo tem um problema, é o seguinte: se o Remo faz um gol logo de cara, infla o estádio. Se não faz um gol, e aí o Remo, a cabeça do Remo não é só no jogo do Goiás, os caras vão jogar futebol, mas pensando também no terceiro, e isso aí dentro do campo acaba influenciando muito, sabia? E se o Criciúma de repente marca um gol, ou a Chapecoense marca um gol, porque os caras ficam sabendo na hora que tá batendo lateral, e aí, tá quanto lá? 0-0, vamos ganhar aqui que vai. Bom, pode ter uma outra estratégia, mas o próprio torcedor acaba entregando, né? Se sair um gol do Cuiabá, a torcida vai comemorar como se fosse um gol do Remo, um gol do Atlético, que eu penso que não vai sair, mas eles vão comemorar como se fosse um gol do Remo.
Agora, se sair um gol da Chapecoense, todo mundo muda. Saiu um gol do Criciúma, todo mundo muda. Mas sabe qual é o termômetro que eles vão saber? É o estádio. Mas é o estádio, eu tô falando da torcida. Então, assim, e esse pode ser um ponto de muitas benesses para né, dando favoritismo ao Goiás, né? Já que o Goiás vence muito fora de casa. Agora a gente vai ouvir a imprensa da Band News Goiânia, inclusive ele falando que o Remo perdeu a oportunidade de subir e que na concepção dele o Remo não sobe mais. Te liga aí. Se perdeu quando não conseguiu vencer a Chapecoense lá no Baianão, estava vencendo o jogo. Acho que, como não vivo lá em Belém, acho que o que justificou isso já foi o oba-oba. E time, quando é contaminado pelo oba-oba, do achar que já ganhou, ele perde a concentração, né? Você vê que diante da Chape, o ambiente era absolutamente propício para uma vitória, estádio completamente lotado, a equipe até que fez uma boa partida, né? Estava ganhando o jogo até os 52 minutos. Sofreu um gol esquisito do Doma, inclusive, zagueiro da Chapecoense. Um chute de fora da área. A bola resvalou no volante do Remo, desviou do ótimo goleiro Marcelo Rangel. Foi lá no cantinho. Aquilo ali, acho que foi como se fosse desse uma facada no peito do Remo, figurativamente falando. E eu tava vendo o jogo, eu tive um pressentimento horrível. O sentimento que eu tive é que aquele gol ali simbolizaria a não classificação do Remo. Porque a partir daquele empate, a forma como foi, o momento que foi, o lugar que foi, diante da torcida, ia depender muito de um treinador com uma, sem trocadilho, uma envergadura maior que o Guto Ferreira para trazer o time novamente para a realidade, para o time não se perder. Porque aí a equipe do Remo teria 2 jogos em sequência fora de casa. Contra o Novo Horizontino, que até aquela oportunidade tinha alguma chance de acesso, mas era uma equipe que tropeçava em casa contra equipes fracas. Mas o Remo era mais time do que o Novo Horizontino. Aí vai jogar contra o Novo Horizontino, que tem um jogador expulso de uma maneira polêmica ainda no primeiro tempo, o Danielzinho, e mesmo assim quase o time remista perde o jogo. A direção deu toda a logística para os jogadores, né? Um negócio de fretar avião, aquela coisa. Isso é um perigo, porque você cria um ambiente para jogador de muita mordomia e jogador é um bicho complicado demais, ele não tem esse entendimento. Vai para Florianópolis, o Avaí abandonou completamente o campeonato, nem queria concentrar, treinou pouco durante a semana e todo mundo viu o desastre que foi. O Guto Ferreira não conseguiu de forma alguma fazer com que o time jogasse. Pessoal, a gente viu ele comentando aí, né, falando que não acredita mais no Remo. Agora a gente vai ouvir o vovô Smurf falando que o jogo é dificílimo contra o Remo, e também vamos ouvir a Band Goiás chorando lá porque a Federação Goiana de Goiânia não quis vir para Belém do Pará. Tá rolando uma treta lá entre Goiás e a Federação Goiana. Te liga aí. Eu acho que essa performance da defesa do Goiás, sob o comando do Carille, ela não é tão boa. Eu acho ela regular. Uma média de 1 gol por jogo, eu não acredito que seja uma média excelente, né? Você tomar 1 gol por jogo. É uma média, digamos assim, de regular para boa, ficando meio que no regular. Concordo com o Nivaldo. Não adianta também ter uma defesa excepcional se o time não faz gol.
E o Goiás tem feito muito poucos gols, né? Venceu 2 jogos aí por 1-0 e um gol de bola parada, né? Numa cobrança de falta, outro gol no contra-ataque. Eu vou dizer uma coisa, Thiago. O Goiás tem que jogar muito mais do que ele jogou em todas as partidas sob o comando do Carille. Se jogar, eu nem lembro qual foi a melhor partida dele, né? Porque eu não vejo, sob o comando do Carille, para mim o Goiás não fez um grande jogo. Mas se jogar a melhor partida que fez, que eu nem me lembro qual é insuficiente para vencer o Remo. Vai ser insuficiente para vencer o Remo lá no Mangueirão. O Goiás tem que jogar mais bola, tem que ter uma defesa mais firme, tem que ter um meio campo mais criativo e tem que ter um ataque mais efetivo do que foram, né, esses 3 setores em todas as partidas sob o comando do Carille. Jogando o que está jogando, o Goiás não vence o Remo, na minha opinião. Lá. Teria que estar, a realidade é um afiliado, assim, ruim, o André não está, o presidente da federação, o Ronei, viajou com a seleção brasileira. Por que você pode ir para fora do Brasil? E ontem foi o André que comandou o conselho arbitral. Enfim, não tem desculpa, líder. É igual a rádio aqui, nós fazemos futebol, não, nós não vamos fazer o jogo do Goiás domingo, não vamos fazer, mas e aí? Entendeu? Então, assim, para mim realmente é uma queda de braço novamente. A atitude lá do Joaquim Silva desagradou, e aí o Joaquim Edson, eu tenho informações lá de dentro, lá que realmente deixou o André chateado, e é por isso realmente que ninguém da federação estará ao lado do Goiás domingo lá em Belém do Pará. Aí, a lei como mandante das transmissões para o campeonato muda o que também para o time esmeraldino? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Desculpa o atraso, operação e o CEO não estarem juntos com o seu afiliado lá em Belém do Pará. Totalmente, assim, desagradável, né? Eles poderiam estar, o Vila em 2023, ambos estiveram. É o jogo mais importante da temporada para o futebol goiano e eles representam o futebol goiano, eles representam a entidade, Federação Goiana de Futebol. Então, eu acho assim, uma falta de respeito para com o seu afiliado, mesmo tendo algumas arestas, mesmo o Goiás não tendo apoiado o atual presidente da Federação, da Confederação Brasileira de Futebol, nem o Goiás nem o Atlético apoiaram, e penso que se fosse o Atlético também nessa mesma situação, talvez eles não iriam, né? Porque o negócio é político, não tem nada a ver essa questão de televisionamento. Não tem nada a ver essa questão de televisionamento. É outra esfera. Então, assim, porque ontem a desculpa do Pita para não poder ir, assim, ela era mais fácil, não, eu não vou porque eu não quero. Pronto. E a do Ronei, não, porque eu fui em 2023 fui pé frio. Então, assim, cara, eu acho assim que eles poderiam estar juntos, né, com o seu afiliado, porque é uma Série A. Cara, a gente viu aí ele chorando aí, falando do bastidor, um pouco do Goiás lá, né? Da briga que tá rolando entre eles, lá da intriga. Agora a gente vai ouvir o cara de lontra falando. Te liga aí mais uma vez, deixa o like, que é muito importante pra gente. Vamos se inscrever aí, galera. Vamos bater esses 20 mil, né? Bora ver se a gente consegue bater até o final do ano. Eu acho difícil, mas vamos ver. Te liga no vídeo aí. Isso, tem que anular o Pedro Rocha pra acabar com a mamata do Remo. Mas o Pedro Rocha caiu de rendimento nos últimos jogos, né, Matheus? Contra o Avaí mesmo ele não jogou nada. Mas é um baita de um atacante, né? Jogador muito individualista, né? E tá vivendo um rendimento bem abaixo do esperado dentro daquilo que fez no primeiro turno. Eu acho o elenco do Remo bom. Mas esses 2 jogadores ofensivos aí que estão de fora da partida, da decisão, meu amigo, vai dar um problema danado pra equipe do Remo, viu? Principalmente o Diego Hernandes, que é o cara da bola parada, é o cara do escanteio. É uma boa notícia pro Goiás esses 2 jogadores fora. Mas eu quero ver contigo aqui, Matheus, a questão defensiva do Goiás e também a parte ofensiva. Fim de ano tá chegando e você precisa melhorar a parte ofensiva do Goiás, que tem feito poucos gols. Volta esses jogos aí pra mim, por gentileza. Gols que o Goiás fez sob o comando do Carille, né? Ele faz 1 gol contra a equipe da Chapecoense, 2 gols contra a equipe do Criciúma, não faz gol contra o Atlético Paranaense, faz 1 gol contra a equipe do Cuiabá e 1 gol contra a equipe do Novo Horizontino. O Goiás está empatado no saldo de gols, Matheus, com o Carille. São 5 gols sofridos, 5 gols marcados. Melhorar a parte ofensiva do Goiás e como manter a defesa aí sendo um ponto forte pro jogo mais importante da temporada contra o Remo fora de casa, valendo acesso para a Série A 2026, Matheus. As 2 equipes têm características diferentes no quesito defesa-ataque.
O Goiás joga mais pelas laterais e o Remo gosta de jogar um pouco mais no setor de meio campo. Então o Goiás ele tem que fortalecer muito em cima daquilo que ele consegue jogar, né? No fator meio campo, o Goiás já joga com 3 zagueiros, joga com volantes que seguram um pouco mais ali no setor de meio campo para a defesa, não são tão de criação. Então eu vejo que o Goiás, defensivamente falando, é um time que já está qualificado. Não pode ficar segurando demais, não pode deixar o Remo jogar, não pode ficar testando a qualidade técnica da equipe do Remo no quesito ataque. Então o Goiás ele tem que atacar também. É o Goiás que tem que fazer o primeiro gol, é o Goiás que tem que fazer talvez o único gol da partida. E para isso eu acredito muito que dentro daquilo que o Goiás já vem desenvolvendo desde esse jogo do Criciúma, se a gente for fazer o recorte, Thiago, do jogo do Criciúma para cá, o Goiás pegou só adversários complicados, né? Por mais que ter pegado o Cuiabá já não esboçando mais nada no campeonato, talvez seja a única equipe mais frágil. Mas todas essas equipes atacaram muito o Goiás, tentaram muito finalizar e a defesa ela conseguiu segurar a onda, com exceção da equipe da Chapecoense. Então eu vejo que defensivamente falando o Goiás, ele sabe se projetar muito bem. E aí vai ter que explorar mais o contra-ataque, vai ter que explorar mais as suas laterais. As laterais do Remo são bem ruins, são bem frágeis, tanto que o Guto ele vem improvisando jogador nessa posição e ter a frieza. Eu acho que o Remo vai jogar muito mais na emoção do que na razão. E o Goiás ele tem que jogar na razão. É um jogo de razão, cara. É um jogo que se você colocar a emoção, é muito complicado, é muito difícil. Porque a emoção, ela vive no conflito do amor e o ódio. O amor e o ódio vivem lado a lado quando você joga na emoção. Então tem que ser um time frio, um time calculista, mas extremamente objetivo. Não pode ter fominhagem de atacantes, tem que ter companheirismo. Aliás, é um erro que o Remo vem acontecendo, principalmente com o Pedro Rocha, a fominhagem. Então, o Goiás ele tem que explorar em cima disso aí, em cima dos erros do adversário. Bom, galera, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Peço que deixe o like, inscreva-se, ative o sino, é importante, pessoal. Vamos se inscrever, vamos curtir, vamos bater pelo menos mil curtidas, beleza? Até o próximo vídeo e fui. Valeu! E vou resumir com 2 palavras. Parabéns!